A inspiração, e não somente o Rio de Janeiro, Barcelona passou a ser um ícone dos mega-eventos, porque transformou a cidade. Era a 12ª ou 13ª cidade de acesso de turistas na Europa, hoje é a terceira. Então, a modificação é muito grande. É um dos grandes centros da Europa. Além do mais, a cidade se transformou praticamente toda, com um grande esforço no centro da cidade. Então, o prefeito Paz, do Rio de Janeiro, ele importou a famosa frase de Barcelona, que os Jogos Olímpicos devem servir a cidade, e não a cidade aos Jogos Olímpicos. Na verdade, a ideia de tomar Barcelona como modelo está ligada ao fato de que é um caso de sucesso. Então, esse marketing político, eleitoral, sempre sugere que a gente está seguindo os passos de Barcelona. Mas Barcelona foi um caso de sucesso porque ela levou em conta o planejamento urbano que estava traçado para a cidade, né? Reuniu os profissionais mais gabaritados, foi buscar nas universidades nomes como Oriol Borrigas, como Juan Busquet, que deram o norteamento do planejamento da cidade olímpica. E aquelas transformações estavam ligadas num quadro maior, né, num pensamento maior, mais abrangente para a cidade como um todo. O Rio de Janeiro está fazendo o contrário disso. Nesse sentido, ele parece muito mais com o modelo das Docklands de Londres, no início dos anos 80, sob o governo da Margaret Thatcher, que implantou uma política neoliberal e que também lá o planejamento urbano era descartado e se entregava à iniciativa privada o poder de decidir que tipo de investimento seria feito. Isso, evidentemente, não deu certo e hoje existem críticas muito severas às experiências desse período em Londres. Os habitantes de Barcelona sabem que houve a mudança foi numa determinada área da cidade, já que não é assim. O Rio de Janeiro está totalmente envolvido em transformações. A rede de BRTs está em todas as áreas, um pouco menos na zona sul, mas teria que ser mesmo na zona norte, na zona oeste, que eram cidades desprovidas de transporte. Então houve um certo equilíbrio, mas mesmo assim a zona sul ficou com o que se fez do metrô, que já é um grande legado de mobilidade urbana. Barcelona não teve essas transformações tão grandes. É preciso também, do ponto de vista de planejamento, de elaboração de projetos, é preciso levar em consideração o ponto de partida. O ponto de partida de Barcelona era um pouco mais avançado do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se sente muita diferença e se diz mesmo que é uma transformação maior do que Barcelona, porque o nível era mais baixo. A gente tem que considerar esse aspecto. Nenhum projeto é perfeito. Eu disse que Barcelona é um caso bem sucedido porque acertou em muitos aspectos, mas existem críticas também ao fato de que Barcelona destruiu o patrimônio histórico mais do que era necessário, criou renovação radical onde não precisava, e isso hoje está sendo revisto. Até o momento nós estamos seguindo os caminhos de Barcelona, até mesmo que foi feita essa opção com muita antecedência. Se você olha para o que está acontecendo no centro da cidade do Rio de Janeiro, é uma modificação muito grande de todo o centro. O centro está todo em obras. E foi isso que aconteceu em Barcelona. Já em Atenas não ocorreu essa transformação tão grande. Na verdade, eu acho que está longe dos dois, né? Embora seja muito enfatizado a ideia de ter Barcelona como modelo, o Rio de Janeiro não está seguindo os passos de Barcelona, porque isso implicaria em levar em conta o planejamento da cidade e não desprezar o planejamento em troca de obras pontuais que não conversam entre si e que provavelmente vão criar problemas futuros para a cidade. Barcelona é sempre citada como um exemplo de grandes modificações. Modificaram totalmente o centro da cidade do Rio de Janeiro, mas os Jogos Olímpicos foi também dentro dessa área. Isso não ocorre no Rio de Janeiro.
que há uma diferença. O Rio de Janeiro está se alterando no centro das cidades, com grandes modificações, renovando e com uma área nova, que é da Barra da Tijuca, do ponto de vista de Parque Olímpico, que não foi o que aconteceu em Barcelona. Os projetos surgem, a gente não sabe de onde, e são implantados sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, sem nem ao menos comunicação para a população. Esse é o exemplo das transformações no sistema de transporte, a população absolutamente perdida, sem saber que ônibus tomar, como ir para o trabalho, como voltar do trabalho, e não há informação, não circula essa informação, não há transparência na decisão, e isso é o melhor caminho para você errar. Quanto menos você consulta, quanto menos você discute uma ideia que vai ser aplicada numa cidade, maior são as chances dessas ideias fracassarem. O day after é o maior problema do que vai acontecer. O país está em crise econômica, além de crise política, e vai ser difícil se obter recursos para a manutenção das obras que foram feitas na área da Barra da Tijuca. Então eu diria que comparar com as duas cidades não dá. Tem um pouco de Barcelona, mas vai além de Barcelona. Tem um pouco de Atenas, mas talvez seja até pior do que Atenas do ponto de vista de manutenção dos legados. Mega evento tem sempre algum resultado positivo. Os estudos olímpicos mostram que os mega eventos, eles são catalisadores, ou seja, a sociedade local, o país que hospeda os jogos, se movimenta e se organiza para fazer os jogos. Nesse momento, funciona que nem uma catapulta e puxa todo o país, a cidade para frente. O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. Como se já se percebeu o problema do mau resultado vai ser nos legados das instalações esportivas. Esse sim vai ter um problema, mas comparado com o que a cidade ganha em mobilidade, é muito reduzido. Então o saldo será positivo. O PAN realmente não foi um bom exemplo, né? Apesar da imprensa ter divulgado que ele foi exitoso do ponto de vista dos jogos, mas o legado realmente foi pífio e se gastou muito mais do que estava previsto. A mesma coisa parece que vai acontecer nas Olimpíadas, só que a gente tem 10 vezes mais recursos para gastar. Portanto, os erros podem ser 10 vezes mais graves. De fato, os Jogos Pan-Americanos não podem ser considerados um sucesso em termos de mobilidade. As instalações esportivas, houve excessos até assumidos oficialmente pelo governo. Por exemplo, o estádio chamado Engenhão, que foi o estádio principal dos Jogos Pan-Americanos, além do estádio do Maracanã, que já existia, ele custou 6 vezes mais do que o planejado inicialmente. Então isso é um escândalo. E o pior foi que não houve grandes modificações na mobilidade urbana. Mas isso não pode ser comparado com os Jogos Olímpicos. Para os Jogos Olímpicos, o esforço da cidade foi e é no sentido da mobilidade, como nós vemos na questão do metrô e das vias e do BRT. Eu destacaria pelo menos 3 grandes problemas. Primeiro, a renovação do porto da cidade. 3 bairros tradicionais, Saúde, Santo Cristo e Gamboa, que simplesmente viraram um canteiro de obras para a demolição da perimetral, sem planejamento, sem contar as torres de 30, 40 e 50 andares que vão povoar o novo porto do Rio de Janeiro. Não é? Essa é a imagem mais acabada da cidade do desencontro, da cidade corporativa, porque são enclaves corporativos. Cada torre dessa, ela é um enclave corporativo fechado para a cidade. Você não entra nem sai se você não tiver autorização. Então, e quando você sai, o que você encontra é a via binário, é a via expressa, são vias asfaltadas que não convidam a cidade
a permanecer nesses lugares e a usar esses lugares. Portanto, a gente não está produzindo uma cidade habitável, a gente está produzindo uma cidade de negócios. Outro problema são os transportes. Mais do que nunca, uma alteração no sistema de transporte pressupõe um planejamento global e as coisas são feitas localizadamente, como, por exemplo, a implantação das linhas de BRT, que, no caso do subúrbio carioca, foi rasgado por uma linha de BRT que cria uma barreira física à circulação das pessoas. O fato de ser um modal conhecido como ônibus gera uma situação enganosa, porque as pessoas acham que podem atravessar, como atravessam nas ruas que estão servidas pelos ônibus, mas um ônibus circulando numa canaleta exclusiva se torna um meio de transporte muito mais parecido com um trem do que com um ônibus. E as pessoas não se dão conta disso. O Rio de Janeiro é uma metrópole de mais de 6 milhões de habitantes, portanto necessita de uma expansão do sistema de metrô. Sem isso, não vai ser possível garantir a mobilidade da cidade. O Rio de Janeiro está herdando uma rede de BRTs que não existia anteriormente. As cifras oficiais do governo municipal, e eu não sei se estão corretas, mas segundo se diz, segundo se propala pela voz do próprio prefeito do Rio de Janeiro, nós não chegamos a 30% da população sendo transportada por mobilidade urbana pública, por meios públicos de transporte. E o cálculo vai ser 66%. Então, uma precisão talvez um pouco exagerada. 60% vai ser a cifra do transporte público. O terceiro aspecto são os investimentos na Barra, que são investimentos especulativos. Você tem a construção de condomínios, de apartamentos nas margens da Lagoa de Jacarepaguá, aliás, em áreas aterradas, com entulho gerado pela demolição da perimetral, o que é um crime urbanístico do ponto de vista do tratamento das lagoas e da paisagem da região oeste, além do que o campo de golfe com um empreendimento imobiliário especulativo associado a ele. Então, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte: a gente está perdendo uma grande chance de tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais amistosa, mais justa e mais democrática. Não se pode transformar uma grande modificação de uma cidade ou um país como uma aventura. Isso tem que ser planejado, os projetos têm que ser realizados. Nós, das universidades, temos a responsabilidade de impor, de certa maneira, visões técnicas, tecnológicas, de planejamento quando se mexe num país ou numa cidade. Isso não pode ser uma aventura, como ocorreu com os Jogos Pan-Americanos, mas menos está ocorrendo com os Jogos Olímpicos. Na verdade, esse é um grande problema das cidades do século XXI. Né? A gente precisa diminuir as distâncias, né, no cotidiano das cidades. A gente precisa diminuir a distância entre o trabalho e a casa, entre a casa e a escola, entre a casa e o comércio, porque a gente precisa de uma cidade compacta, uma cidade mais sustentável do ponto de vista urbanístico e ambiental. E a cidade espraiada, ela gera distâncias muito grandes que precisam ser vencidas através de um sistema de transporte, gerando custos para a sociedade. Então, de fato, a possibilidade de concentrar esses investimentos na área central seria uma grande oportunidade de valorização dessa área, inclusive trazendo moradores e mantendo os moradores que já existiam nessas áreas, e não removendo, como está acontecendo em toda a zona portuária e como está acontecendo na Vila Autódromo também. O problema é de criação, de afastamento, de aumento dos custos das construções, que é atrás das instalações esportivas, que são gigantescas, e dos meios de transporte, vai a especulação urbana, vai o capital. O capital segue a linha da especulação urbana
e das mudanças das cidades. Isso é em qualquer lugar. É inevitável isso acontecer. Todas as cidades passaram por isso. O risco disso é o aumento do custo dos terrenos, das construções, é uma elitização da área e, com isso, o afastamento de pessoas de renda mais baixa. E, com isso, se elitiza uma área e com lucros para quem especula e para o grande capital que se mobiliza para essa área. Isso tem solução? Tem solução, que a distribuição do espaço, a seleção de acessos das vias de acesso e dos meios de transporte podem ser planejadas de tal maneira que reduzam, pelo menos, a um mínimo, a questão do impacto do afastamento das pessoas de renda mais baixa de determinadas áreas. No caso desse novo entendimento de que as Olimpíadas têm que se adaptar à realidade da cidade, não é só do ponto de vista financeiro, mas é também do ponto de vista do patrimônio edificado, né? Da malha urbana edificada, das necessidades concretas de cada cidade que recebe os Jogos. A cidade não pode se subordinar aos interesses exclusivos dos Jogos, porque eles são efêmeros, eles acontecem e depois somem, e a cidade tem que herdar todos esses equipamentos que são construídos em função dos Jogos. Em muitos casos, são elefantes brancos que demandam uma manutenção excessivamente cara e que acabam ficando obsoletos, como ficaram os equipamentos do PAN no Rio de Janeiro. O que está acontecendo agora? Agora o Rio de Janeiro, infelizmente para nós brasileiros, é o último exemplo de Jogos Olímpicos gigantes da história da humanidade. Nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais. O Comitê Olímpico Internacional, através da Agenda 2020, ele impôs uma redução de custos e uma adaptação ao local. Ou seja, os Jogos têm que se adaptar à cidade, ao país, e não ao contrário. É bom de um lado, mal do outro, isso é a escolha de cada um. Será mal no sentido que nós vamos ficar com uma simbologia negativa, mais ou menos parecido com os Jogos de 1936 na Alemanha, em Berlim. É positivo? Será, porque já há várias adaptações à sustentabilidade no Rio de Janeiro. Não é total que nós